Boa noite, me chamo Fabiola, sou advogada, faço parte do programa Direito no Dia a Dia e estou aqui mais uma vez para falar um pouco do direito para vocês, né? Especificamente do direito do consumidor. E nesse ramo tão grande do direito do consumidor, hoje a gente vai abordar um assunto que envolve o chamado direito bancário. A gente vai falar para vocês como podemos nos proteger das condutas nocivas, abusivas dos bancos que impõem aos consumidores, né? E vamos dar várias dicas também de como se proteger dessas condutas danosas. E para isso, hoje eu tenho o prazer, a honra de ter uma convidada muito especial, doutora Cíntia Martins, uma querida, uma pessoa para mim que é uma inspiração de vida, uma mulher batalhadora, que veio para Manaus, veio do interior do Amazonas na busca dos seus sonhos, já está no mercado há mais de 20 anos, conquistou uma carreira de sucesso, para mim é uma inspiração profissional e pessoal, e hoje eu tenho esse prazer imenso de estar aqui com ela, que vai falar para vocês e vai trazer muito conteúdo jurídico e nos esclarecer sobre essa questão do direito bancário. Então, doutora Cíntia, fale conosco. Boa noite, né? Eu gostaria de, primeiramente, agradecer a doutora Fabiola Matucci, né? Eu acho que fiquei lisonjeada depois dos elogios que ela me fez. Isso só aumenta a minha responsabilidade de trazer a vocês, assim, informações básicas, sem muita técnica, para que a gente possa identificar as inúmeras ilegalidades cometidas contra os consumidores, principalmente voltada para o direito bancário. Certo, doutora. Então, antes da gente entrar especificamente no direito bancário em si, eu queria que a senhora contasse para a gente, para todo mundo que está assistindo a gente, um pouquinho sobre a senhora. Ah, tá. Bom, a minha história não é diferente da maioria dos brasileiros, né? Que tentam uma vida melhor, que busca alcançar os seus sonhos. E eu, quando criança, eu já tinha essa mentalidade, já parecia um pouquinho de advogado, né? Estudava numa escola pública, meu pai era bem humilde, empurrava aqueles carrinhos de picolé, minha mãe fazia pipoca, enfim. E aí eu fui me interessando pela área, só que na época, todo mundo sabe disso, quem tem a minha idade, né? Sabe que era muito difícil você imaginar em fazer uma faculdade de Direito. Ainda mais morando fora da capital, né? No interior, Boca do Acre, né? Uma cidade bem longe mesmo, interior do Amazonas. E lá eu consegui fazer meu primeiro grau, segundo grau, enfim. E depois decidi vir a Manaus para conquistar meu sonho. E foi assim que tudo começou. Que bom, doutora. E a senhora com certeza imagina que ao chegar em Manaus, longe da família, enfrentou muitas dificuldades, mas não desistiu, né? Sim, sim. Na época eu não tinha dinheiro, né? Como a maioria dos brasileiros, e só um sonho. Me formar em advogada, né? Eu queria ser advogada, que eu achava muito lindo. E alguém na sua família já tinha curso superior, já tinha feito alguma faculdade? Não, ainda não. Eu realmente, meus pais, assim, para eles E depois de mim, outros vieram, né? Sim. Mas eu fui a primeira a conseguir um diploma de curso superior. Que bom. Venceu pelo estudo, né? Sim, sim. É muito importante. Eu já deixo a dica para aquelas pessoas mais carentes, né? Que acreditem nos seus sonhos e que estudem. Né? Isso. Sempre mantendo a fé em Deus, que o Senhor está sempre pronto para nos abençoar. E como a senhora se apaixonou pelo direito do consumidor, que é a sua área? Então, eu comecei a advogar. Logo no início, na faculdade, a gente faz uma faculdade pensando e se apaixona por direito penal, direito civil. Sim, porque na teoria é lindo. É lindo, né? Você não sabe, o que eu vou fazer quando eu sair da faculdade. Aí eu comecei, como acho que a maioria dos advogados começam, e fazendo todas as áreas para tentar se encaixar em alguma delas. Até que um certo dia eu comecei a analisar os documentos de um cliente que foi ao escritório. Na verdade, não tinha nada a ver com o direito do consumidor,
Mas analisando os documentos dele, que ele estava pagando um veículo, e aí ele achou muito alta aquela parcela. E eu fui verificar, e lá naquele contrato eu encontrei várias ilegalidades. Aí eu comecei, então, depois daquilo, me interessar mais para ver e poder ajudar, né, essas pessoas, principalmente os aposentados, servidores públicos, né, que eles são alvos fáceis. Eu digo alvos fáceis porque eles são condicionados a receberem essas mensagens, são bombardeados por promessas de empréstimo, né, e acabam caindo em grandes armadilhas. Exatamente, doutora. E hoje em dia, na verdade, os servidores, como a senhora bem falou, eles recebem várias ofertas, são ligações até insistentes, oferecendo vários empréstimos, vários benefícios, vamos colocar de uma forma que, na verdade, muitas vezes são ciladas, né? Sim, sim, sim. É muito extenso, na verdade, a gente precisaria de muito tempo para falar com riqueza de detalhes o que acontece. Mas, no geral, existe no mercado, e a gente sabe disso, listas, né? Justamente por isso que a Lei de Proteção Geral de Dados, ela veio para poder minorizar os prejuízos dos consumidores. Não é difícil você receber uma ligação de uma pessoa que você nem conhece, que sabe todos os seus dados. Verdade. Então, essa lei veio para minorar os prejuízos dessas pessoas e resguardar um pouco mais dos seus dados cadastrais. Porque caso eles vazem, a gente tem como identificar de onde vieram para poder responsabilizar a entidade que não teve o cuidado necessário com os dados. Certo. Doutora, então vamos começar a adentrar o direito bancário. Na verdade, eu queria que a senhora falasse um pouquinho, a gente já foi falando, né, da prática, enfim, sem explicar um pouquinho da teoria, mas assim, só para deixar claro, no que consiste o direito bancário, do que ele trata em si? Então, doutora Fabíola, o direito bancário, na verdade, ele é uma ramificação do direito consumidor. Ele é um nicho, né? Vamos dizer assim, o direito consumidor é um arcabouço, é uma legislação que abrange vários outros direitos do consumidor, direito à saúde, plano de saúde, tem outras coisas que envolvem telefonia, overbook, então, passagens aéreas. Vários serviços, né? Isso. O direito bancário, ele veio para regular as relações entre os bancos e financeiras e afins. Certo. Quando ele regula essa situação entre os bancos, eles têm várias diretrizes, regulamentos, só que quando o direito ele passa a ser utilizado pelos seus clientes, é aí onde o advogado de direito bancário entra. Certo. Para verificar as questões dos contratos feitos, da natureza jurídica daquela relação entre agência bancária ou bancos ou financeiras com os seus clientes. Muito bem. Então, doutora, assim, qual é a dica que a senhora dá, por exemplo, para um cliente que vai numa agência abrir uma conta? Foi lá, sou eu cliente, vou lá abrir uma conta corrente. Eu sou obrigada a contratar alguma coisa? Algum pacote de serviço, algum seguro, alguma coisa desse tipo? Então, a conta corrente, na verdade, a conta bancária, ela é dividida em várias outras ramificações. Tem a conta de depósito, a conta corrente, a conta poupança. Nenhuma delas você tem a obrigação de pagar nenhum serviço adicional, né? A exemplo da cesta básica, pacote prioritário. Muita gente acredita que aqueles valores são para manutenção de conta. Exatamente. E a gerência dos bancos acabam passando isso como obrigação, como se realmente fosse verdade. Só que não é, tá? As contas, ela tem os serviços essenciais que são praticados e a cada conta ela tem uma especificação. Mas respondendo a tua pergunta, doutora, não é obrigatório. Você pode pedir uma conta sem custo nenhum. Agora, é claro que você tem que entender que a cada serviço utilizado tem um valor específico. Então, assim, não é que você não vai pagar nada. Certo. Portanto, os saques, isso vai vir no contrato especificado. Você não é obrigado a contratar pacotes. Certo. Tem pessoas que pagam por pacote 67, 72, valores absurdos e acabam não utilizando aquele serviço. Então, é melhor que a pessoa não contrate
a cesta de serviço. Até porque hoje em dia, né, a gente sabe que a maioria das pessoas nem tira extrato, vê tudo pelos aplicativos de celular, internet banking, né? Certeza. Então nem tem essa utilidade como tinha antigamente de tirar extrato, enfim. Mas os bancos acabam falando, na verdade acabam não falando, porque eles impõem, né? Colocam lá como se fosse obrigatório. Mas quando falam, dizem que é uma forma mais vantajosa para o consumidor, quando na realidade a gente sabe que não é. Não, não é, de forma nenhuma. Até porque os pacotes, eles visam lá, se você vê um contrato de cesta em específico, lá vem dizendo que você tem direito a folhas de cheque, aí está tão ultrapassado esse contrato, que você, com um simples aplicativo do banco, você verificar. Faz isso, exatamente. Isso mesmo. Doutora, e assim, a gente sabe que os bancos, infelizmente é uma prática comum, os bancos colocarem produtos que a gente não solicita. Por exemplo, a cesta, né, a tarifa de cesta bancária é né? E tem outros, assim, que a senhora identificou lá no seu escritório, alguma cobrança que o cliente vai lá, doutora, porque o que acontece? Vamos explicar. Normalmente, a vida é muito corrida, então as pessoas não ficam olhando o seu extrato, né, no aplicativo, olhando lá, cobrança tal, cobrança tal. O que acontece na prática? Às vezes o cliente se depara com cobranças e que só vai ver tempos depois que tem lá pequenos débitos, né? Na verdade, é uma cultura, né? É uma cultura do nosso povo de deixar sempre para lá. Quando o valor não é alto, a pessoa pensa, eu vou deixar o meu trabalho e vou pedir uma licença para resolver esse assunto e ir até o banco. Muita gente pensa isso, né? E acabam deixando... Porque o banco ele se torna um caça-níquel. Na verdade é isso. Porque se você multiplicar digamos, um pacote de serviço de R$30 vezes 150 mil contas bancárias, quanto não gera de riqueza para o banco de forma indevida? Exatamente, eles contam com justamente essa falta de tempo e de paciência do consumidor de buscar a resolução, né? Sim, com certeza. No universo de 100%, a gente tira aí menos de 10% de consumidores que buscam seus direitos. Uns porque realmente não tem a ciência de que aquilo é ilegal. Certo. Né? E outros por pura falta de tempo. É verdade. É verdade. As pessoas, na verdade, imaginam que o banco está agindo com boa-fé, né? A boa-fé que se espera da relação de consumo. E é surpreendido com essa cobrança. Mas tem que buscar o direito, né, doutora? Sim, sim. O conselho que eu dou, porque você não deve sempre se acomodar. O que importa para o direito é a violação, né? A violação do preceito legal. Não importa que seja R$1 ou 1 milhão. Né? O que importa para o direito é a violação daquela conduta, né? Da infringência da boa-fé do banco. Então, assim, eu aconselho que vale muito a pena você buscar seus direitos nesses casos. Sim, doutora. Em casos de financiamento, por exemplo, a pessoa, hoje em dia, dificilmente uma pessoa tem um valor à vista para comprar um carro, né? Então, ela vai procurar um banco para fazer um financiamento. Nesses casos, qual é a ilegalidade mais comum que a senhora se depara no escritório com esses contratos? Em relação aos contratos de financiamento em geral, isso inclui carros, motos, consórcios, empréstimos. Geralmente, nos contratos, você consegue identificar juros abusivos, certo, né? Como que a gente consegue identificar? Para nós que já temos um pouquinho mais de experiência, com alguns cliques a gente verifica se aquele valor que foi colocado lá no contrato, de fato, é o que está sendo utilizado pelo banco. Certo. E se aquele valor está dentro de um valor que não seja abusivo. Por exemplo, às vezes está lá no contrato 1,45, mas quando você faz o cálculo, o banco cobrou 1,49, 1,50, mesmo estando lá grafado 1,45. Ou seja, ele colocou os juros de um valor e na prática cobrou de outro valor. Exatamente, isso é uma prática vedada também, passível de indenização por danos morais. E também, uma coisa corriqueira e comum é você chegar numa empresa, né, numa concessionária para comprar o seu veículo, lá a atendente diz, não, vai ficar tantas parcelas do valor de tanto. Você olha aquilo ali, poxa, isso vai estar dentro, mas você não sabe que ali dentro vem embutido muitas coisas que podem ser ilegais. Por exemplo, o seguro, né, lá naquele contrato você consegue identificar
que tem seguros lá contratados e financiados. Aquilo onera o valor do seu contrato e você não sabe nem para que serve aquele seguro. Né? Foi imposto na hora da contratação, então trata-se de uma venda casada, onde o consumidor pode exigir do banco a devolução daquele valor em dobro, mais a indenização por danos morais. Além dessa prática da venda casada, do seguro, eles costumam colocar taxas de avaliação de bens, tarifa de confecção de cadastro. Então, quando você vai ver, o valor do bem ele foi onerado, ele foi acrescido de valores que você não tinha a intenção de contratar, foram colocados no seu empréstimo e você acaba pagando uma parcela maior. Também tem a situação, só para complementar essa informação, porque os bancos agem da seguinte forma: se você ligar, a gente devolve o valor do seguro. Mas assim, é muito simples, né? Eu coloco lá para incluir no valor do meu carro financiado um seguro de R$4.000. Eles me devolvem os R$4.000 e o valor que foi financiado em cima, que as parcelas ficaram a mais. Isso, porque o valor é diluído nas parcelas, né? Diluído. Então, sempre é bom procurar um advogado bancário ou um advogado que entenda dessa prática para poder auxiliar, né? Porque nesses casos as pessoas conseguem recuperar um bom dinheiro e inclusive indenização por danos morais, dependendo do caso. Até porque, né, doutora, o consumidor, por se tratar de contrato de adesão, ele não pode chegar e dizer, não, eu não quero o seguro, porque ele corre o risco de quê? De nem ter o financiamento, né? Com certeza. Até porque essa prática, ela não é uma prática isolada, né? Você não pode dizer assim, eu vou deixar de financiar o carro aqui, porque eu vou aqui para outro local financiar meu carro. Porque quando você chega lá também tem. Vai ser a mesma coisa, né? E aí você me lembrou uma coisa que é importante falar, porque assim, mesmo que eles coloquem o seguro, mesmo que ele pergunte ao consumidor se ele quer fazer aquele seguro, que essa não é a prática do mercado, o consumidor ele tem o direito, se quiser, de contratar com a seguradora que ele... Sim, que ele escolher, Isso, que ele escolha. E na prática o que acontece é que eles nem perguntam no consumidor e colocam a seguradora que é do mesmo grupo econômico, De jeito nenhum, verdade. Na verdade, assim, essas financeiras, todas as financeiras, elas visam lucro, elas não olham para o consumidor de forma subjetiva, eles olham como números, né? Então, assim, você como consumidor tem que ficar cada vez mais atento para as práticas do mercado, porque eles só trocam um modus operandi, ou seja, a maneira de te cobrar. Eles trocam nomes, eles embutem serviços realmente que você nem sabe que está contratando. É aí que está a falha, é aí que está a ofensa. O consumidor ele deve ser esclarecido de forma clara, precisa, em letras com fonte número 12. Exatamente. Bom, gente, vocês já viram que a doutora Cíntia tem muito conhecimento para nos transmitir. Obrigada. E no próximo bloco vamos continuar falando mais, ela vai dando mais exemplos de casos práticos para que não fique nenhuma dúvida. E eu me despeço de vocês até o próximo bloco, pedindo para vocês curtirem o nosso canal da Constante TV, compartilhar o conteúdo, ativar o sininho e até logo. Voltamos para mais um bloco do programa Direito no Dia a Dia e agora a gente vai tratar de uma modalidade de empréstimo que muitas pessoas fazem confusão. E a doutora Cíntia vai explicar para a gente do que se trata o chamado cartão de crédito consignado. Doutora. Então, é um assunto bastante delicado, né, que a gente precisa falar com a maior simplicidade possível, até porque o nosso encontro hoje é um bate-papo, não é, doutora Fabiola? Então, a intenção é a gente falar sem nenhuma forma técnica, né? Me perdoam os advogados que podem estar nos assistindo. Então, assim, eu já digo de antemão que eu estou tentando tirar toda a técnica para que as pessoas consigam entender, né? Vamos tirar o juridiquês, as técnicas e entrar no assunto. É esse o objetivo mesmo. Isso aí. Então, vamos lá. Eu espero contribuir mesmo, né, com as pessoas que precisam. Então, o cartão de crédito consignado, ele surgiu em 2011. Né, sob a ótica de que era um empréstimo de verdade, eles faziam a seguinte propaganda: o governo está concedendo uma margem de 5% para que a gente pudesse, a gente que eu falo, os funcionários públicos, fizessem um empréstimo dentro daquela margem.
Só que a explicação era técnica e para eles passarem para os consumidores, eles acreditavam que estavam contraindo de fato um empréstimo. Empréstimo normal, exatamente, né? Como já haviam feito anteriormente. Isso. E aí, como era uma modalidade nova, na verdade estava surgindo, foi em novembro de 2011, muita gente fez esse empréstimo achando, aliás, contraiu essa dívida num cartão de crédito consignado, acreditando de fato que era um empréstimo. Então, como funciona essa modalidade? Né? A pessoa tira um determinado valor que o banco, né, um banco desses aí da vida, eles fazem uma análise da tua possibilidade de pagamento, né? Então, se eu vejo lá um funcionário A que recebe X, eu vou poder emprestar para ele 3 mil, então eu coloco aquele valor na conta do funcionário para que ele me devolva de forma consignada. Certo. Só que o que ele vai tirar da conta daquela pessoa é 5% do que ele ganha. Então, aquele valor vai vir descontado na folha dele, né? E o restante ele deveria, em tese, fazer o pagamento por meio da fatura. Só que isso não é explicado à pessoa. Com a falta dessa explicação e o funcionário acreditando estar contratando de fato um empréstimo, que ao final de tantas parcelas ele iria conseguir quitar, na verdade ele está recebendo dinheiro a juros de cartão de crédito. Então, enquanto ele tira um valor mínimo de 5% lá da folha de pagamento, a fatura dele vira uma bola de neve, de fato, porque eles tiram 5%, digamos, de 3 mil, mas eles vão cobrar 14%, 13% o valor da taxa do cartão de crédito. Ou seja, perdeu a característica de consignado, né? Porque o empréstimo consignado, ele tem essa característica justamente por ter os juros menores, né? Pelo pagamento ser assegurado, que é descontado em folha. Exatamente. Né? Mas o que falta também, doutora Fabíola, é a informação. Sim. Né? Porque a forma dissimulada de como essas modalidades são oferecidas aos funcionários e aos servidores públicos, muitas vezes pelos correspondentes jurídicos, no afã de vender o produto ou de passar aquele empréstimo, de fazer aquela contratação, ele acha bem mais fácil só repassar para o cliente, para o servidor e esperar que depois ele vá buscar os seus direitos. Mas eu alerto que quase 100% dos casos, os funcionários conseguem reverter na justiça, né? Conseguem sim tirar da modalidade de cartão de crédito e a gente consegue na justiça fazer aquela revisão daquele contrato e passar para a taxa real do valor do consignado. Para que seja um empréstimo que era a modalidade desejada pelo servidor, né? Existem pessoas que, por exemplo, pegam uma quantia X e passam eternidade pagando, né? Porque eles não têm o conhecimento, de que aquilo ali não está certo. E muitas vezes o banco empresta, coloca um dinheiro na conta lá que eles chamam de saque, Sim. que na verdade é uma modalidade disfarçada de entrega daquele valor, e depois eles ficam, realmente abrem um pouquinho da margem, eles ficam oferecendo, né, um pouquinho mais de dinheiro e nisso vai virando um valor muito alto. Não tem condição de um funcionário pegar um determinado valor a juros de cartão de crédito e achar que pagando aquelas parcelas vai finalizar. Não vai, não vai. Doutora, aí na verdade muitos servidores quando surgiu o cartão, como a senhora explicou, essa modalidade de cartão de crédito consignado, só se atentaram para saber que não era um empréstimo consignado depois de 5, 6 anos descontando e nada de acabar aquelas parcelas no contra-cheque, né? Incrivelmente isso acontece. Né? A maioria deles nos procuram e dizem, olha, eu fiz um empréstimo, mas as parcelas seriam X e já estou há muito tempo e eu preciso fazer com que essas parcelas cessem, porque eu já paguei esse empréstimo. Eles não têm noção que eles pegaram aquele valor na modalidade de cartão de crédito. Até porque muitos nem recebem esse tal de cartão de crédito, não utilizam, né? Então, o que acontece? Na justiça, a gente consegue desfazer essas modalidades dissimuladas. Então, dependendo da história do consumidor, porque tem algumas perguntas chaves que a gente faz para saber qual a fundamentação para aquele tipo de cartão. A gente pode fazer uma revisão, nós podemos anular o contrato por inteiro,
A gente pode também fazer uma revisão para que fique dentro daquele padrão. E tem os casos que a pessoa já terminou de pagar, é feito o cálculo, a pessoa terminou de pagar, então a gente consegue reverter na justiça e receber todo o valor que ele pagou, além do que deveria ter pago. Certo. Por exemplo, eu pego 3, eu já paguei 6, então se eu paguei 6, eu deveria pagar 4, então eu tenho 2.000 para receber. E esses 2.000 eu recebo na forma do em dobro, Sim. que seria 4.000 corrigidos e mais a indenização por dano moral, dependendo do caso. Dependendo do caso. Sim, então o que tem que fazer? Buscar um advogado especializado, né? Sim, porque cada caso é um caso, né? Depois que você analisa direitinho a contratação, como foi feita, se a pessoa recebeu de fato o cartão de crédito ou não, se a pessoa está de boa fé, realmente não sabia que era cartão de crédito. Então, assim, não é só ir para a justiça, é fazer uma prévia análise. Sim, antes de ingressar, justamente para que as pessoas, que o advogado não entre com essas ações que, inclusive, chamam de predatórias, né? Então, um escritório sério, um advogado sério, ele analisa primeiro a situação do cliente para depois encorajá-lo ou desencorajá-lo de ir para a justiça. Até porque, muito embora tenha surgido em 2011, até hoje, servidores contratam essa modalidade acreditando se tratar de um empréstimo consignado comum, né? Sim, porque é muito parecido. Os contratos são muito parecidos, assim, o funcionário público em geral, eles têm as necessidades como todos os cidadãos têm. Então, assim, muitos deles acabam contraindo vários empréstimos e outros até para pagar os anteriores. Por exemplo, faz uma modalidade dessa, não se orienta com o advogado, porque ele poderia resolver na justiça. Certo. E aí, às vezes, ele vai contrair um outro empréstimo para pagar aquele, porque virou uma bola de neve. Porque não cessa, né? Porque na realidade, esse cartão de crédito consignado, a quitação dele, o que o consumidor não entende é que ele pegou, o dinheiro foi depositado na conta dele, então o que caracterizaria um empréstimo normal é depositado lá. É descontado 5%, como a senhora bem falou, no contra-cheque. E a quitação seria se no mês seguinte ele fosse lá, pegasse a fatura e pagasse o valor integral. Ou seja, não faz o menor sentido, não teria vantagem nenhuma para o consumidor, né? Nenhuma. E aí hoje, infelizmente, ainda, como a senhora falou, os servidores são bombardeados, né, de oferecimentos de empréstimos de mais variados tipos e acabam por continuar contraindo. Com certeza. Por isso mesmo que eu falei sobre a Lei de Proteção Geral de Dados, é porque ela veio justamente para suprir, né, para em socorro a essas pessoas. Porque a coisa estava ficando tão feia, porque muita gente pode até confirmar o que eu estou falando. Muita gente chega no escritório, doutora, passaram na minha casa sabendo meu nome, meu CPF, o que eu estava passando, me oferecendo serviço jurídico ou coisa parecida, serviço de assistência, revisão de contrato, assessoria administrativa. E assim, a maioria deles ficam espantados, porque como que eles souberam onde eu moro? Como que eles sabem o meu nome, o que eu estou passando? Como tem essas informações, né? Exatamente. Então, assim, isso aí, eu diria, cuidado, né? Cuidado, eu acho que a pessoa que não tem um advogado particular pode se informar na Defensoria Pública, não é? Mas, assim, não aceitar esse tipo de coisa, essas abordagens suspeitas. Que já chega com todos os seus dados, né? Exatamente. Aí é um claro indício de que houve violação, né? Exatamente. E essa pessoa que está oferecendo esse serviço dessa forma já não é está infringindo a Lei de Proteção Geral. Exatamente. Como conseguir os dados? Doutora, e assim, ainda no campo dos servidores, pela facilidade de obterem empréstimos, né? Justamente empréstimos consignados, pela garantia de pagamento, já que é descontado na folha de pagamento, o que mais a senhora vê nos contratos de empréstimo no escritório? Quais são as maiores, assim, ilegalidades? É como se fosse uma sub-ilegalidade, é isso? Porque se é que existe. Então, existe um contrato de empréstimo que foi feito, que na verdade não é empréstimo, é um cartão de crédito. Certo. Aí o consumidor já saiu perdendo. Sim, e desvantagem, onerosidade, tudo de forma excessiva. Aí dentro ainda, se não bastasse,
Dentro dessa modalidade, eles conseguem incluir seguro prestamista na fatura do cartão, porque a fatura geralmente não chega na casa. Mas se você solicita, né, o advogado vai lhe ajudar, se você solicita uma planilha de evolução de pagamentos, desde a época que aquele empréstimo foi contratado, e essa planilha é muito importante. É muito importante porque lá vai aparecer todas as cobranças. Sim, tudo que já foi pago. Exatamente. Né? Que tem o cliente que não recebeu o cartão, não comprou, portanto, não teria que ter nenhum histórico. Certo. E tem os clientes que utilizou de fato o cartão achando que era dissociado lá do empréstimo, mas na verdade é a mesma coisa. Então, lá nessa planilha de evolução de pagamentos, vai aparecer o que ele paga. Então, tem seguro prestamista, às vezes tem seguro proteção financeira, tem encargos lá que você nem imagina que existam. Então, esse olhar mais acurado, né, tem que ser feito por um especialista realmente da área. Né? Como existem médicos com várias especialidades, exatamente. A gente tem que levar o nosso problema para aquele também que entende aquela área. Doutora, e assim, agora falando sem ser do cartão de crédito consignado, dos empréstimos mesmo, né? A gente vê que na prática os servidores acabam contraindo diversos empréstimos, né? E aí a gente se depara com aqueles contra-cheques assim que tem 8, 9 e a pessoa não está recebendo mais quase nada. Exatamente. E nesses casos, o que o servidor pode fazer? Então, existe uma modalidade muito nova. Né? Aqui no nosso tribunal, nós não temos ainda uma vara especializada de direito consumidor, né? Certo. Não temos ainda. Mesmo assim, todas as outras são competentes para julgar esse tipo de ação. Então, agora, nós temos aí, podemos lançar a mão da lei do superendividamento, né? Essa lei é muito nova, né? Mas ela veio justamente para abraçar essas pessoas que estão endividadas, que não têm mais condição de subsistência. Essa lei, ela consiste no seguinte fato. A gente pode pegar como exemplo aquele servidor que pegou um empréstimo, que pegou um outro, né? E que lá no contra-cheque dele tem vários empréstimos. Ali, se você verificar só aquele fato isolado, já vê que há uma ilegalidade, porque eles estão tirando mais do que eles poderiam tirar em relação à margem dele. Então, essa lei do superendividamento veio para que a gente consiga auxiliar essa pessoa endividada e ir para a justiça levando todos os credores daquela pessoa, solicitando uma suspensão, né? Uma suspensão da exigibilidade daqueles empréstimos por 180 dias. E na audiência de conciliação, o banco ele é obrigado a trazer uma proposta digna para o cliente. Sim. É claro que eu estou falando de forma simplificada. Certo. É uma ação que demanda um pouquinho mais de trabalho, uns cálculos. Tem que ser feita uma análise, exatamente, né? Mas que leva, sim, vantagem ao consumidor, principalmente o que está endividado. Em contrapartida, quando se adequar à questão da margem que ele pode dispor para aqueles credores, ele tem o benefício de refazer aquele empréstimo, retirando todos os juros, todas as multas, e num prazo de 5 anos, e depois também tem que ter um prazo de 2 anos para que ele não contraia nenhum empréstimo. Então tem alguns requisitos, eu estou falando de forma assim, de forma geral, né? Mas que existe uma luz lá no fim do túnel. Porque a gente que trabalha, eu falo também porque trabalho nessa área, a gente se depara com aqueles servidores que estão realmente super endividados, porque é tanto no contra-cheque, desconto, Sim. E como se não bastasse, ainda tem na conta corrente, porque Sim. vai lá no banco e faz empréstimo no banco, aí, ou seja, fica sem receber quase nada. É porque, na verdade, a pessoa precisa de subsistência, né? E tem casos, inclusive, que pessoas que se enfraquecem psicologicamente, tem casos até que podem gerar suicídios, porque são pais de família que têm os filhos para alimentar. Diante de tanta dívida, né? Os bancos e as financeiras, eles não veem a gente como pessoas, eles Sim. nos veem como números. Então, eles não vão facilitar a sua vida, a não ser que você vá lá e procure seus direitos. Né? O consumidor que realmente, eu estou endividado, como eu vou pagar advogado? Ele imagina isso, Sim. né? A gente tem a defensoria pública, tem outras formas de você também fazer aquele relacionamento com o seu cliente de uma forma que seja vantagem para ele e vantagem para o advogado. Certo, ou seja, tem que buscar ajuda, né, doutora? Não pode ficar assim... Tem que buscar ajuda. À margem porque na verdade o banco realmente vê como número,
mas é uma pessoa que tem problemas e que vai ficar cada vez com mais problemas diante de tantos descontos, tantos débitos, né? Sim, falando nesse assunto também da lei do superendividamento, a gente tem no escritório o caso de uma senhora, né? Então, assim, de uma senhora que é aposentada. Os aposentados, nossa, os aposentados são muito, como é que eu posso dizer? São alvos também, né? Bombardeados, né? Eles não têm mais aquele discernimento, né? Sim. Eu estou falando esses aposentados de antigamente mesmo, são Sim. aposentados, não os de hoje é uma outra história, uma outra cultura. Então, assim, quando eles não são bombardeados pelas financeiras, são pela família. Então, eles ficam numa situação difícil. Tem, então, uma senhora que ela, quando ela finalmente conseguiu o benefício, né, de um salário mínimo, do INSS, fizeram um empréstimo para ela no valor de 60 mil. Olha só, crédito irresponsável. E foi um crédito fraudulento, um empréstimo fraudulento, que só entrou na conta dela e foi retirado por meio de Pix, que é o que a gente vai falar no outro bloco. Então, ela não teve culpa, foi um golpe, e o banco também tem que assumir essa culpa. Pois então, o banco não pode se eximir da responsabilidade, né, doutora? De forma nenhuma. Isso, então, como a doutora já adiantou, no próximo bloco a gente vai falar do assunto que está em voga, em alta, que são os golpes Pix, né, as diversas modalidades de golpe Pix, inclusive o golpe da falsa central de atendimento. Enfim, são vários golpes que ela vai nos dar várias dicas de como nós, consumidores, podemos nos prevenir para não cair nesses golpes. Então, espero vocês no próximo bloco. Voltamos para mais um bloco no Direito do Dia a Dia. E esse último bloco a gente deixou reservado para falar de um assunto muito atual que tem feito, infelizmente, várias vítimas em nosso país, que se tratam dos golpes, né? Dos diversos tipos de golpes. Golpe Pix, fraude Pix, a falsa central de atendimento, né? O golpe do motoboy e um que é o mais recente, o mais atual, que é a interceptação de cartão de crédito. E para iniciar, eu vou pedir para a nossa querida doutora Cíntia falar um pouco sobre a fraude Pix. Certo. Bom, esses crimes mais tecnológicos, que a gente costuma dizer, eles vieram com mais força na época da pandemia, né? Certo. Com a pandemia, nós precisamos ficar em casa e os criminosos, como sempre, matutando o que fazer para ganhar o dinheiro deles. E com isso eles montaram vários tipos de golpes assim impressionantes, né? A da fraude Pix, por exemplo. A fraude Pix é uma das modalidades mais conhecidas no meio jurídico, né? Certo. É a que mais chama a atenção pela ousadia dos criminosos. Então, assim, as instituições financeiras, elas respondem também, inclusive objetivamente, tá? Pelos danos causados aos consumidores. Não tem essa situação de dizer, doutora, eu recebi uma ligação que eu tive que fazer um Pix e eu achava que estava fazendo para uma pessoa e na verdade era um golpe. E eu fui lá na minha agência e o gerente me disse que eu não tenho, que a culpa foi minha, que eu concorri para aquele evento e, portanto, não tem nada o que fazer. De forma nenhuma. A instituição financeira ela tem obrigatoriamente que instaurar um procedimento chamado de MED, que é o Mecanismo Especial de Devolução. Certo. Esse MED, ele, como eu falei, ele é obrigatório, então o correntista abre esse procedimento no banco, o banco é obrigado a instaurar. De que forma? Ele tem que fazer as investigações, inclusive com o banco recebedor. Por exemplo, eu passo por um banco, vamos dar um exemplo aqui do Nubank. Eu passo o Pix pelo Nubank, a minha conta é no Nubank, e aí o banco recebedor é o Bradesco, um exemplo. Certo. Essa investigação, ela tem que alcançar os dois bancos. Um vai pedir as informações do outro para saber se aquela conta recebedora pode ser ou não fraudulenta, quando ela foi aberta, de que forma, se eles tomaram as medidas de segurança necessárias para abrir aquela conta, porque para eu abrir uma conta, eu tenho que levar meu comprovante de residência, eu tenho que indicar minha renda, então eles têm que ter um cadastro confiável para abrir uma conta para determinado cliente. Então, assim, o que é que o MED vai garantir para esse consumidor?
independente de qual Pix fraudulento tenha sido feito. Certo. Qualquer tipo, de qualquer modalidade. Eu mandei de forma, uma forma questionável, duvidoso, fraudulento, vou lá, peço o mecanismo. Então, o banco tem que, num período lá de 80 dias, fazer todo e ficar tipo a teimosinha. Ele vai ter que ficar tentando colher naquela conta lá, recebedora, lá no Bradesco, por exemplo, que a gente deu, do estelionatário, do golpista, porque ele não fez só com aquela vítima, ele fez com várias, então aquela conta fica aberta para que todo o dinheiro que caia lá seja devolvido para as vítimas de Pix. É claro que nem todos os casos dão certo. Alguns casos só recebem uma parte do dinheiro, mas a pessoa que sofreu a fraude Pix, se não for instaurado esse mecanismo direitinho, e mesmo que seja, dependendo do caso, a gente consegue responsabilizar a instituição financeira. Por que a responsabilização para a instituição financeira ocorre? Justamente porque ela não tomou, no caso já falo da recebedora, né, não tomou a medida necessária para que na abertura da conta, né? Então ela não adotou as medidas de segurança, né, para aquela conta. Isso vem o DICT, que é uma central onde tem que estar relacionado todas as fichas cadastrais dos clientes. Eles têm um órgão dentro do banco que é necessário ter uns membros para poderem fazer essa verificação de segurança. Então, o banco, ele não se exime da responsabilidade de forma nenhuma. Tem que ser analisado, dependendo do caso também, aquele Pix que foi enviado, se a pessoa, de fato, tem aquela rotina de ficar enviando Pix daquela forma, porque muitas vezes o golpista consegue entrar na conta bancária e fazer todos os Pix e autos, que foi o caso daquela senhora que eu mencionei lá no segundo bloco. Então, assim, tudo isso tem como a gente... O banco tem que fazer uma análise do histórico do cliente, né? Nesse caso, por exemplo, dessa senhora que foram feitos vários Pix altos da conta dela, né? Ela recebia um salário mínimo, né? Nesse caso, doutora Fabiola, a responsabilidade, eu entendo que ela tem que ir de frente com a instituição pagadora, que no caso seria a instituição onde ela mantém a conta. Certo. Porque uma senhora com determinada idade que não sabe nem fazer um cadastro para Pix, ela não tem condição de mandar valores altíssimos recebendo um salário do INSS. Então, resumindo, nessas questões de fraude Pix, tem como responsabilizar, sim, as duas instituições, tanto o banco que passou como o banco que recebeu. Certo. Então, o primeiro passo para o consumidor que se depara com essa situação é entrar em contato com a sua agência. Exatamente. Aí ele vai entrar em contato e vai dizer que quer que instaure esse mecanismo, que é o chamado MED, né? Isso. Se ele não souber falar esse nome, ele não precisa, tecnicamente, saber. Certo. Mas a agência, obrigatoriamente, tem que saber. Certo. Ok. Então, um outro golpe também que já é utilizado há algum tempo, mas que continua, que é o golpe do falso motoboy. Esse golpe realmente é uma engenharia, é uma mente muito brilhante dessas pessoas. Se utilizasse para o bem, né? Pois é. Mas, assim, infelizmente, todos nós somos propícios, inclusive eu passei por uma situação parecida, não é? Que quase eu caía se eu não tivesse conseguido falar com o meu gerente, que quase nunca eles atendem a gente, e ele disse, não faça. Então, até eu, uma pessoa que sou do ramo, esclarecida, que eu trabalha com isso, há 20 anos, eu atuo nessa área de direito do consumidor voltado para o bancário. Então, assim, pedir muita atenção. Esse golpe, ele consiste na seguinte logística, né? A vítima, ela recebe uma falsa ligação. Certo. Que, na verdade, os números também, doutora, eles conseguem driblar. Eu não sei, eles colocam um número muito parecido. Um número apenas trocado. Banco, né? Aí eles dizem para o cliente, né, do banco, olha, seu cartão foi clonado. Ele pede a senha. E né? ele já sabe os dados do cliente tudo. É isso que a lei de proteção de dados veio, então a gente está batendo muito forte em relação a isso. Porque se ele sabia, as informações saíram de um lugar. Exatamente. E as informações às vezes saem do próprio banco. Por isso que montaram agora o DICT. Né, que é o diretório que cuida dessas coisas, e também tem uma equipe que eles são obrigados a fazer uma análise caso a caso para poder responder, né? Justamente por causa da Lei de Proteção Geral de Dados.
Então, aí ele liga para a vítima e diz, olha, seu cartão foi clonado, teve uma compra suspeita. Eles inventam uma situação assim e a gente vai passar, aqui é do banco, dá todos os dados, a pessoa fala, e a gente vai precisar recolher o seu cartão para levar um outro. Aí o motoboy vai na casa da pessoa, pede, aí inclusive tem alguns casos que eles pedem para cortar o cartão no meio, mas não cortar o chip, né? E pedem a senha e a pessoa ingenuamente, porque eles conseguem forçar, né, fazer uma pressão psicológica na pessoa. Olha, a senhora tem que fazer isso agora, tem que fazer isso agora, porque senão a gente não vai se responsabilizar. Aí a pessoa vai e cai no golpe, entrega o cartão e quando ela vê, ele já fez todas as compras, já fez o que E nesse caso, fazer. doutora, a responsabilidade é do banco, né? Do banco também. Olha, esse é um pouco delicado, porque aqui o nosso tribunal, ele vinha entendendo algumas ações que a gente fez logo no início como culpa concorrente. Certo. Por que a culpa concorrente? Porque a vítima entrega o cartão, ela voluntariamente entrega o cartão na mão do golpista. Mas só que tem que ver a história atrás daquela entrega. Do ato da entrega, exatamente. Né? Então, por isso que eu falo, sempre que tiver alguma dúvida em relação a isso, procure seu advogado de confiança, alguém que seja capacitado a fazer uma análise um pouco mais de contexto. Certo. Né? Então, por exemplo, antes eu e a maioria das pessoas que eu conheço nesse ramo veem que ali houve um vazamento de informações. Exatamente. Como que aquele criminoso sabia o endereço, que ela tinha isso e aquilo, cartão tal. Houve um vazamento de informações, isso é claro. E já sabe até os dados da conta, a agência, sabe tudo, né? Tudo. Então, assim, no mínimo, é culpa concorrente, mas nunca exclusiva da vítima. Exatamente. De forma até nenhuma. porque é uma vítima, né? Ela não... Sim. Na maioria das vezes, uma pessoa idosa, né, exatamente. que naquele momento não teve condições de se livrar daquela situação, mas tem jeito sim, viu, gente? Tem jeito sim. Se você estiver passando por algum desses problemas, tem realmente que procurar alguém da confiança de vocês. Se não for um advogado particular, caso vocês não tenham, a Defensoria Pública está apta a receber essas demandas. Sim, com certeza. Doutora, fale um pouquinho pra gente do falso boleto, que a senhora me contou até que quase foi vítima. Então, essa foi forte. Eu, como todo brasileiro, também atraso minhas dívidas. Então, assim, pagando o financiamento do meu carro, atrasei uma parcela do financiamento, né? Certo. Aí estava lá eu sentada e várias pessoas entrando em contato para receber, no WhatsApp, inclusive. Somos do Bradesco, falei o nome, mas era Bradesco mesmo, né? Somos aqui do banco, da agência, então eu preciso receber esse dinheiro. E a pressão foi aumentando, né? Aí eu falei, quer saber? Eu vou pagar. Mande sim o boleto. Aí nesse momento eu ia pagando, né? Eu ia caindo nessa situação de pagar um boleto que era falso. Aí eu liguei para o gerente e por coincidência, graças a Deus, ele atendeu e disse, não pague. Porque o boleto é perfeito, gente. É perfeito. E aí você tem que olhar os detalhes. Os detalhes do boleto. Os mínimos detalhes, né, doutora? Porque olhando assim, você acha que realmente Sim. É o original, né? O do banco. Sim, aí alguns detalhes do boleto você tem que olhar, né? Que é o número do banco e tudo, mas isso fica mais difícil. Então, se você tem dúvida, não paga. Sim. Não paga. Entra no canal oficial do próprio banco. No site. É melhor do que você ceder às pressões e, de repente, você fazer um pagamento errado. Porque por mais que consiga reverter, vai demandar tempo, vai ter que pagar uma nova parcela, né? Que já não tinha para pagar anterior, vai ter que, enfim, fazer uma mágica para pagar, então o melhor é evitar, né? E agora a gente vai falar desse assunto que está super em alta, doutora, essa interceptação do cartão de crédito. Conta pra gente o que é isso. A interceptação do cartão de crédito é um dos golpes mais fantásticos da atualidade, né? Mais bem elaborados, né? Então, veja bem, você pede um cartão, você extraviou seu cartão por algum motivo, você liga de fato né, lá para a financeira do seu cartão, solicita uma segunda via. Certo. E eles mandam. Só que os criminosos conseguem interceptar essa vinda do cartão, eles conseguem pegar o seu cartão, trocar por um muito parecido, idêntico inclusive, e aí com outro chip.
Aí quando chega lá, eles colocam também lá um número que não é o da central de fato. Eles trocam toda a documentação e quando você liga, você acha que está ligando para a central e você está ligando para a falsa central também, né? Ou seja, ele passa a senha. O banco manda normal o cartão. O golpista acha algum meio de interceptar no meio do caminho, a gente não sabe como, trocar o cartão, sim, trocar a correspondência e você recebe em casa achando que é o seu cartão. Você normal, abre e tá direitinho. Porque a imagem é igual, né? A embalagem é igual. Exatamente. Inclusive teve uma reportagem recente aí, acho que a maioria das pessoas assistiram. Muitas pessoas caem. E a moça que, numa desses exemplos, ela abriu e viu que estava arranhado um pouquinho próximo ao chip. Mas mesmo assim ela achou que, né? Sim. E acabou ligando para o local errado e caiu no golpe. Que na verdade era uma falsa central. E aí tem essa outra, são dois golpes aí, né? Porque tem o golpe da falsa central, que tem uma falsa central inserida aí também, né? Sim, não deixa de ser. O consumidor acha que está ligando para o banco. E porque ele vê aquele número 0800 ou até o 0300, acha que é do próprio banco e na verdade o golpista já criou todo aquele arsenal ali para aplicar o golpe. E aí eu queria aproveitar a oportunidade, doutora Fabíola, para alertar as pessoas, porque como são coisas que a gente não tem como se livrar muitas vezes, você tem que prestar muito bem atenção. Nós temos os golpes onde a pessoa coloca uma foto de fato do seu ente querido, né, de uma pessoa da família ou de alguém, se passa por aquela pessoa solicitando dinheiro no WhatsApp, e as pessoas acabam caindo. E assim, tem que ter muito cuidado, tentar... Eu, por exemplo, com meu filho, já fizemos uma senha aqui entre eu e ele. Certo. Olha, se você precisar de alguma coisa, eu vou lhe perguntar a senha, você vai dizer essa. Então, a gente, infelizmente, tem que criar mecanismos para a gente não cair nesses golpes, né? Porque os golpistas estão criando cada vez mais mecanismos para aplicar os golpes e a gente tem que criar para não cair nos golpes, para não cair. Né? Infelizmente, é assim. Tem muita coisa que a gente reverte? Tem sim, mas tem coisas que não. E a dor de cabeça, o prejuízo emocional. Exatamente. Né? Muita coisa acontece. E a senhora estava me falando até de um caso que aconteceu no escritório que enganaram um cliente seu com a sua foto do WhatsApp do escritório comercial. Sim, e isso está ocorrendo demais com os escritórios jurídicos, né? Eles conseguem entrar, porque na verdade as consultas são públicas no Tribunal de Justiça. Agora, como eles tiveram acesso à agenda no meu celular? Exatamente, né? São coisas inexplicáveis, inexplicáveis, né? E teve cliente que realmente fez Pix achando que ia receber o dinheiro de processo. Porque eles passam os dados do processo, né? Processo verdadeiro. Chamam no WhatsApp com a foto do escritório, do seu escritório, só que sendo outro número, mas o cliente imagina que trocou de número, enfim. Exatamente, e para isso também eu criei um mecanismo. Olha, aí sempre eu falo, né? Eu falo com eles sempre pelo Instagram, olha, aconteceu alguma coisa, por favor, o escritório não pede dinheiro, falem comigo, me liguem para ouvirem minha voz. E assim não caírem no golpe, não né? Não caírem, isso. Bom, doutora, a gente está chegando ao fim da nossa conversa. Poxa! Eu queria lhe agradecer muito, foi muito esclarecedor, foi maravilhoso. A senhora sabe que essa era uma inspiração para mim, vou falar de novo e publicamente. E gostaria agora de passar as suas considerações finais. Bom, eu quero novamente agradecer demais o convite, tá, doutora Fabíola? Eu espero ter contribuído de alguma forma, com algum exemplo, com alguma informação. Eu tentei falar da forma mais clara possível, sem juridiquês, para que possa alcançar o maior número de pessoas que tenham esse problema e saibam que vocês não estão sozinhos, para tu dar uma solução. Tá certo? Boa noite, muito obrigada. Obrigada, doutora. Obrigada, gente, obrigada. Eu queria convidar vocês para curtir o nosso canal da Constante TV. Se você ainda não for inscrito, se inscreva, compartilhe o nosso conteúdo, ative o sininho e não deixe de nos acompanhar. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.